amores do segundo ano! Tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa aula de número 8. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das soluções. Lembra que a gente falou que soluções são dispersões, onde eu vou ter um disperso, que é o soluto, e o dispergente, que é o solvente. Numa solução, eu posso ter uma solução líquida, gasosa ou sólida. Eu posso ter uma solução onde eu tenho um sólido dissolvido no líquido, certinho? Bom, hoje especificamente nós vamos falar mais detalhadamente sobre o caso onde eu tenho um sólido dissolvido no líquido. É uma solução líquida, onde o soluto é um sólido e o solvente é um líquido, certinho? Bom, para a gente começar a aula de hoje, eu vou tentar exemplificar uma situação do nosso cotidiano. Você pega um copo contendo água na temperatura ambiente, você pegou lá no seu filtro. Pega um copo com água do filtro, coloca uma colher de açúcar e mexe. Mexe. O que vai acontecer? O açúcar vai dissolver. Aí você continua colocando açúcar, mexendo, colocando açúcar, mexendo. Esse açúcar dissolve. Você continua colocando açúcar. Vai chegar um determinado momento que por mais que você mexa essa água com açúcar, vai sobrar um restinho de açúcar lá no fundo. O que aconteceu? O solvente, no caso a água, ele dissolve até uma certa quantidade de açúcar. Passou daquela quantidade, ele não consegue mais dissolver o soluto, tá? Então, cada substância tem o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, tá? Cada substância. O coeficiente de solubilidade é uma característica diferente para cada substância. Então, cada substância tem seu coeficiente de solubilidade. Bom, voltando para o nosso exemplo da água com açúcar, você pegou aquela água com açúcar lá no fundo, que não dissolve de jeito nenhum, você mexe, esse açúcar não dissolve de jeito nenhum, aí você vai e esquenta essa água. Você pega lá aquela água com açúcar no fundo e aquece essa água. O que vai acontecer? Esse açúcar que estava lá no fundo vai começar a dissolver. O que aconteceu, professora? Quando você aqueceu a água, aumentou a solubilidade daquele soluto. Então, a solubilidade varia de acordo com a temperatura. Por isso que a gente não precisa decorar o valor do coeficiente de solubilidade, porque ele vai variar de acordo com a temperatura. E cada substância tem o seu. Então, 100 ml de água consegue dissolver uma certa quantidade de açúcar. Será que ele consegue dissolver a mesma quantidade de sal? Não. O sal é uma substância, o açúcar é outra substância. Então, cada um dos dois tem um coeficiente de solubilidade diferente, ok? Então, o que então é coeficiente de solubilidade, que a gente vai chamar de CS? É a máxima quantidade possível de um soluto que pode ser dissolvido em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, solubilidade e temperatura são variáveis. Variou a temperatura, varia a solubilidade. Exemplo, o coeficiente de solubilidade, CS, do NaCl, que é o cloreto de sódio, é 36 gramas do soluto por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que significa isso? Que 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas do soluto, tá? Sempre que te der o coeficiente de solubilidade, vai vir a quantidade de soluto por quantidade de solvente a uma dada temperatura, tá? Lembrando que sempre que falar em coeficiente, a gente tem que citar a temperatura, porque o coeficiente varia com a temperatura. Professora, todas as substâncias aumentam a solubilidade quando aumenta a temperatura? Não. A maioria das substâncias
aumenta a solubilidade quando aumenta a temperatura. Mas existem algumas substâncias que diminuem a solubilidade quando aumenta a temperatura, como por exemplo o sulfato séreo. Existem substâncias em que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, mas chega em determinado momento que ele começa a diminuir. E existem substâncias que pouco afeta com a temperatura, tá? Então, lembrando que a maioria aumenta a solubilidade, mas tem certas substâncias que pode acontecer diferente, ok? Então, se você for analisar num gráfico aqui, ó, vamos riscar aqui nesse cantinho, depois eu apago. Ó. Vamos supor aqui que nesse eixo eu vou colocar a solubilidade e nesse eixo aqui eu vou colocar a temperatura. Então, tem substâncias que à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Tem substâncias que, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. E tem substâncias que a solubilidade aumenta, em determinado momento ela começa a diminuir. Mas lembrando que a maioria o quê? Aumenta a solubilidade, tá? Certinho? Bom, então, essas soluções, quanto à quantidade de soluto, podem ser classificadas em saturada, insaturada e supersaturada. O que é uma solução saturada? Bom, você já deve ter ouvido essa palavra, né? Quando a gente está muito brava, a gente fala assim, ah, menina, eu tô saturada de você. O que é saturada no linguajar do cotidiano? Significa que você tá cheio, né? Ó, eu tô saturado dessa bagunça. Eu tô cheia, eu tô no meu limite, né? Então, uma solução saturada é aquela que possui uma quantidade máxima de soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou seja, a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, tá? Ok? Pessoal, você deve estar perguntando aí, professor, o que é QTE? Vamos combinar uma coisa. Como a gente vai usar muito a palavra quantidade, a palavra soluto, a palavra solvente, vamos combinar uma coisa aqui, ó. A palavrinha quantidade a gente vai abreviar como QTE, tá? QTE. A palavrinha soluto, STO. E a palavrinha solvente, STE. Combinado? Tá? Só porque vocês ficarem em dúvida aí o que é isso, tá? Então, QTE, quantidade. STO, soluto. STE, solvente, tá? Aqui é máxima. Então, o que é uma solução saturada? Possui uma quantidade máxima de soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente, tá? Então, vamos pegar esse exemplo nosso aqui, ó, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenha um becker. Nesse becker meu aqui, ó, eu tenha 100 gramas de água. 100 gramas de água. E esse becker meu aqui esteja a 20 graus Celsius. Aí eu vou e coloco aqui dentro, tá? 36 gramas de sal. O que vai acontecer? Esses 36 gramas de sal vai dissolver totalmente. Tá? Se eu coloquei 36 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá igual ao coeficiente. Então, essa solução aqui, ela vai ser o quê? Saturada, ó, porque dissolveu a quantidade máxima. Se eu colocar mais um grãozinho de sal ali, ó, mais um cristalzinho de sal, ele não vai dissolver. Dentro de solução saturada, a gente vai discutir agora uma outra coisa que pode acontecer. Vamos supor que eu tenho aqui meu becker, tá? Meu beckerzinho aqui. E que aqui dentro eu coloco 100 gramas de água. Essa água aqui está a 20 graus Celsius. E que eu coloque aqui agora 38 gramas de sal. Tá? Eu vou colocar 38 gramas de NaCl. O que vai acontecer?
a 20 graus Celsius, 100 gramas de água só consegue dissolver o quê? 36. Por mais que eu mexa, a 20 graus Celsius só dissolve 36. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar 38 gramas aqui, vai dissolver as 36 gramas e vai sobrar 2 gramas aqui no fundo sem dissolver. Ó. Vai sobrar aqui 2 gramas sem dissolver. Essas 2 gramas aqui é chamada de corpo de fundo. Corpo de fundo, ou também chamada de corpo de chão. Corpo de chão. Corpo de fundo, corpo de chão. Eu vou falar que dissolveu as 36 gramas e precipitou 2 gramas lá no fundo. Se aqui, ó, tem 36 gramas de dissolvido, então essa solução vai ser o quê? Vai ser uma solução saturada. Por que ela vai ser uma solução saturada? Porque ela tem a quantidade máxima de sal dissolvido. Então a gente fala que essa solução aqui é saturada com corpo de fundo. Então, solução saturada tem a máxima quantidade de soluto dissolvido. Solução saturada com corpo de fundo tem a máxima quantidade de soluto dissolvido, porém o excesso está lá no fundo do recipiente, tá? Então, aquela água com açúcar do exemplo do início da aula, que mexia, sobrou aquele resto no fundinho ali, era uma solução saturada com corpo de fundo. Isso mantendo a temperatura constante, tá? Beleza? Ok. Então, agora vamos para a solução insaturada. O que é uma solução insaturada? Possui uma quantidade de soluto dissolvido inferior ao coeficiente de solubilidade, tá? Ou seja, pegando o nosso exemplo aqui, 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal. Eu coloquei uma quantidade inferior a 36 gramas, tá? Qualquer quantidade abaixo de 36, a solução vai ser insaturada. As soluções insaturadas é comum a gente chamar ela de concentrada ou diluída. O que é uma solução concentrada? É quando a quantidade de soluto é próxima ao coeficiente de solubilidade. E a solução diluída é quando a quantidade de soluto é bem inferior ao coeficiente de solubilidade. Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano aqui. Quando você compra lá no supermercado aquela garrafa de suco, onde você vai preparar ele em casa, você compra a garrafa com o suco concentrado, aí chega em casa, você adiciona a água e vai temperar o suco do seu gosto. Você está comprando o suco concentrado, ou seja, está comprando uma solução concentrada. Quando você vai para sua casa, que adiciona água, você está preparando uma solução diluída, tá? Então, se você tem uma solução concentrada, aí você adiciona água, você vai ter uma solução diluída, tá? A solução diluída seria aquela mais fraquinha, mais ralinha, tá? Então tá, vamos agora para o nosso exemplo aqui então. Eu tenho aqui, ó, um recipiente, tá? Contendo aqui, ó, 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aí eu adiciono aqui dentro, tá? Por exemplo, 30 gramas de sal. Vai dissolver tudo? Vai dissolver as 30 gramas. Porque o coeficiente é 36. Vai dissolver as 30 e ainda poderia dissolver mais. Então, essa solução aqui, ó, ela vai ser insaturada. Ó. Insaturada. Se eu tivesse, por exemplo, pegado 100 gramas de água e colocado 5 gramas de sal, ela seria o quê? Diluída. Professora, como é que eu vou saber que ela é concentrada e como é que eu vou saber diluída? Diluída é quando a quantidade de soluto é menos que a metade, por exemplo, tá? Beleza? Ela é bem fraquinha mesmo, a solução diluída. Bom, agora a solução supersaturada. Supersaturada. Essa aqui, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nessa aqui, tá?
A solução supersaturada, ela acontece em condições especiais. Não tem condição especial, né? De qualquer jeito não. Ela possui uma quantidade de soluto dissolvida maior que o coeficiente. Ué, professora, como assim maior que o coeficiente? Então, segue o raciocínio aqui junto comigo. Não descola aí não, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, um recipiente aqui, contendo aqui 100 gramas de água. 100 gramas de água. Aí eu coloco aqui, tá? Coloco aqui 40 gramas de sal. 40 gramas de sal. Esse meu solução aqui tá a 20 graus Celsius. Bom, o que vai acontecer? Vai dissolver as 36 gramas e vai sobrar 4 gramas aqui no fundo. Vai sobrar 4 gramas sem dissolver, porque só dissolve 36. Então, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa solução. Vou escrever aqui em cima para você não esquecer. Ó. Aquecer. Se eu esquentar isso aqui, o que vai acontecer? Vai dissolver tudo. Vai dissolver. Aí, o que vai acontecer? Esse corpo de fundo aqui vai dissolver. Ó. Vou anotar aqui, ó. O corpo de fundo dissolve. Porque você aumentou a temperatura, né? Bom, aí o que você vai fazer? Você vai agora resfriar lentamente. Você vai resfriar lentamente aqui essa solução. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma situação aqui, ó, onde você vai ter 100 gramas de água, tá? A 20 graus Celsius, tá? A 20 graus Celsius. E aqui, você, nesse caso aqui, você terá as 40 gramas dissolvido. As 40 gramas aqui vai estar dissolvido. Porém, essa solução aqui, ó, que a gente vai chamar de supersaturada, ela vai ser supersaturada. Supersaturada. Porque eu vou ter uma quantidade maior do que o coeficiente. O coeficiente é 36, eu vou ter o quê? 40 gramas com tudo dissolvido, tá? Inicialmente ela era saturada com corpo de fundo. Inicialmente aqui a solução era saturada com corpo de fundo. Ó, certo? Ela era saturada com corpo de fundo. Ó, inicialmente aqui ela era saturada com corpo de fundo. Eu aqueci essa solução, o corpo de fundo dissolve, aí depois que ele dissolveu eu vou resfriar de novo até voltar a 20 graus. Como eu resfriei lentamente, o sal permaneceu dissolvido. A 20 graus eu tenho 40 gramas de sal dissolvido. Então, nessa situação eu tenho uma situação o quê? De uma solução supersaturada. Porém, a solução supersaturada, ela é muito instável. Qualquer perturbação externa, se eu vir aqui mexer na solução, ou agitar a solução, ou eu colocar mais um cristalzinho lá, volta a formar de novo o corpo de fundo. Então, aqui, ó, uma observação, tá? Uma observação aqui, ó. A solução supersaturada, anota aí, ó, tá? A solução, anotem aí, supersaturada, a solução supersaturada é instável. Instável. Qualquer perturbação, volta a ser, ela voltará a ser saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo. Ok? Beleza?
Então, a solução supersaturada é instável. Qualquer perturbação, ela voltará a ser saturada com corpo de fundo. Que perturbação é essa, professora? Eu mexer nela, ou eu adicionar mais um cristalzinho. Se eu for lá e colocar mais um pouquinho lá, além daquele que eu coloquei não dissolver, o excesso volta a ficar sólido de novo. Ok? Então tá. Então, as soluções podem ser saturadas, quantidade máxima, limite, igual ao coeficiente. Insaturada, a quantidade é inferior ao coeficiente. Se for muito pouquinho, diluída. Se for mais, ela é o quê? Concentrada. Supersaturada, em condições especiais, eu posso obter uma solução supersaturada e ela volta de novo a ser saturada com corpo de fundo. Lembrei de um exemplo clássico disso aqui, ó. Você vai fazer uma calda de bolo, de pudim. O que acontece? Você vai colocando açúcar na água e vai dissolvendo, vai dissolvendo. Aí aquela água vai evaporando e aquele açúcar continua dissolvido, continua dissolvido. Aquela solução, aquela calda, ela é tão estável que dependendo do jeito que você mexe com ela, ela açucara novamente. Então o que acontece quando a calda açucara, tá? É porque ela era uma solução supersaturada, ela sofreu uma perturbação, um choque térmico, ou você mexeu de uma forma muito agitada, e ela cristalizou. Então ela voltou a ser uma solução saturada com corpo de fundo. O excesso cristalizou, tá? Bom, nós temos os gráficos ou as curvas de solubilidade. Os gráficos, as curvas de solubilidade, nos mostra a variação da temperatura, a variação da solubilidade em função da temperatura, ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender esses conceitos que a gente acabou de estudar. Bora lá! Primeiro exemplo, sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus Celsius é 39 gramas do sal em 100 de água, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas desse sal. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que 39 gramas do sal está para 100 gramas de água. 100 gramas de água. Qual a massa de água necessária para dissolver 780 gramas do sal? Multiplique cruzado aqui. Eu vou ter que x é igual a 780 vezes 100 dividido por 39. X vai ser igual a 78 dividido por 39 vai dar 2. 2.000 gramas de água. Ou seja, serão necessários 2 litros de água, tá? Letra B. Esses exercícios a gente resolve com regrinha de 3 simples, tá, pessoal? O coeficiente de solubilidade de um sal é 60 gramas em 100 de água, a 80 graus. Qual é a massa de sal necessária para saturar 80 gramas de água? Então, qual que é a nossa relação? 100 gramas de sal em 100 de água. 60 gramas do sal está para 100 gramas de água, tá? Qual a massa do sal necessária para saturar 80 gramas de água? Multiplique cruzado aqui, ó. X vai ser igual a 60 vezes 80 dividido por 100. Corta esse zero com esse zero com esse zero. 6 vezes 8, 48. Então, X vai ser igual a 48 gramas desse sal. Beleza? Então, vamos lá. Letra C. A curva de solubilidade, lembra que eu falei que a gente tem um gráfico onde a gente vai observar a variação da solubilidade em função da temperatura. Então, a curva de solubilidade de um dado sal é apresentada a seguir.
considerando a solubilidade desse sal a 30 graus, então eu vou pegar aqui 30 graus, qual seria a quantidade de soluto cristalizado quando a temperatura da solução saturada diminuísse para 20 graus? Então, o que acontece? Eu vou pegar quanto que 30 graus consegue dissolver. Então, eu vou pegar aqui 30 graus, vou subir aqui, vou tocar na curva e vou virar aqui, ó. Então, quantas gramas? Isso aqui é solubilidade em gramas por cento de água. Então, a 30 graus consegue dissolver 40 gramas. Vamos anotar aqui, ó. A 30 graus Celsius consegue se dissolver 40 gramas do sal. É a quantidade que dissolve. Agora, vamos olhar 20 graus. Pego aqui 20 graus, vou subir aqui na curva, vou virar. Quanto que deu? 30 gramas aqui, ó. Então, a 20 graus Celsius só consegue dissolver 30 gramas do sal. A 30 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 40 gramas. A 20 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver só 30 gramas do sal. Então, se eu resfriar de 30 para 40 graus, daqui para cá foram quantos? 10 gramas. Então, vai cristalizar 10 gramas de sal, tá? Porque a 20 graus só consegue dissolver 30 gramas do sal. Beleza? Então tá. Até a próxima.